Bom dia, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui para mais um momento gostoso em que nós meditamos na palavra do Senhor. E estamos aí no finalzinho do mês, né? Hoje é 30 de novembro já, o ano já está acabando e nós estamos aqui firmes e fortes meditando na palavra do Senhor. E você é o meu convidado, minha convidada para fazer parte dessa turma que ama a palavra de Deus. Mas antes de nós começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas, combinado? Bora abençoar pessoas então. Na nossa meditação de hoje, o que nós temos para hoje, né? Deus sempre tem uma palavra para o meu, para o seu, para o nosso coração. E hoje eu queria estar trazendo para vocês uma meditação muito interessante que eu estava aqui lendo no meu devocional e o Senhor falou muito ao meu coração. Vamos falar hoje sobre Jesus e Barrabás. E é interessante, né, nós vermos que Barrabás é citado ali nos evangelhos e a forma como ele é citado. Então, vamos entender, nós vamos estar lendo Lucas no capítulo 23. Eu vou estar discorrendo com vocês do 13 ao 25, mas não vou ler todo, né, para nós ganharmos tempo. Nós vamos estar lendo alguns versículos apenas. Então, a partir do versículo 13, fala que Jesus é condenado à morte. E começa ali a relatar, né, tudo que Pilatos estava fazendo, toda a interrogação que ele estava tendo com Jesus. E fala que ele não encontrou culpa em Jesus, né? E ele até comenta aqui que Jesus foi mandado para Herodes, mas Herodes também não encontrou culpa em Jesus. Então, retornou para Pilatos novamente, né? Então, aqui Pilatos, ele identificou que Jesus era inocente, né? Ele identificou que, na verdade, os religiosos ali, né, os principais, os sacerdotes, tinham entregado Jesus por inveja, não é verdade? Mas o que Barrabás tem a ver com toda essa história? Se nós formos continuar lendo, nós vamos ver aqui que está num momento muito assim importante ali, né? Porque Jesus ele é condenado à morte, mas havia a festa da Páscoa. E toda vez que ia ter a festa da Páscoa, eles soltavam alguém, soltavam um que o povo escolhesse, né, para que fossem solto. Só que o que aconteceu? O povo preferiu escolher quem? Escolher Barrabás e não o Cristo. Aquele mesmo povo que viu os milagres, que viu os sinais, que viu os prodígios, preferiu escolher Barrabás. É claro que o povo estava sendo influenciado pelos sacerdotes, pelos principados, né? Eles estavam ali no meio, eles estavam tumultuando o povo, eles estavam induzindo o povo, eles estavam influenciando o povo. Isso mostra mais uma vez que quando as pessoas falam que a voz do povo é a voz de Deus, não tem nada a ver, né? Porque na verdade o povo ali estava sendo influenciado e muitas vezes nós também somos influenciados e vamos junto com a multidão. Mas também, como diz aquele ditado, nós não somos todo mundo, então nós precisamos identificar aquilo em que nós cremos. Mas voltando aqui a falar, né, sobre Jesus e sobre Barrabás, nós precisamos entender algumas coisas, né? Durante a interrogação de Pilatos, por ele não ter achado culpa em Jesus Cristo, o que ele fez? Ele falou para o povo, olha, quem vocês querem que eu solte? Jesus, chamado Cristo, ou Barrabás? E o povo, né, nos gritos, se nós formos ler aqui, fala que o povo gritava desesperadamente, né? Crucifica, crucifica. Tô trazendo assim um apanhado para que você entenda onde eu quero chegar. Então o povo estava ali desesperado, falando para crucificar a Cristo. E Barrabás, ele tinha cometido um crime de assassinato durante um motim, durante uma revolta. Ele tinha matado alguém e tinha sido levado preso. Então vamos lá. Então nós percebemos ali que neste momento, né, um condenado é solto, por quê? Porque o povo gritava, solta Barrabás, e um inocente é preso, que é Cristo. O povo gritava, crucifica. Então você percebe já por aí que na verdade o povo, né, e os principais, os religiosos, os sacerdotes, estavam querendo o quê? Estavam querendo que Jesus fosse crucificado, morto. E Barrabás, que era na verdade que deveria ser condenado, fosse solto. Então, na verdade, nós precisamos perceber ali algumas pessoas envolvidas em todas essas situações, né? As autoridades, que nós vamos ver ali, que era Pilatos e Herodes, os principais e os sacerdotes, né, que eram os religiosos, Cristo, Barrabás e a multidão. Então vamos lá. Pessoas envolvidas, primeiro, as autoridades. Nós sabemos que devido a todo esse acontecimento, né, do povo querer que crucificasse a Cristo e Jesus ser levado ali, né, à condenação e à morte, nós sabemos que Pilatos e Herodes não se falavam, eles tinham uma rixa. Só que com todo esse movimento, com tudo isso que aconteceu, eles se reconciliaram. Então, com a morte de Cristo, com a condenação de Cristo, Cristo chegou até reconciliar Pilatos e Herodes com toda essa situação. Outra coisa, principais e sacerdotes.
Os principais e os sacerdotes, que eram os religiosos da época, que tinham entregado Jesus por inveja, estavam ali também querendo o quê? Querendo que crucificasse a Jesus. Então nós percebemos que até nesse momento, até por eles Cristo morreu. Por quê? Porque nós percebemos que Jesus não morreu somente pelos bons, vamos dizer assim. Jesus morreu por todos. Jesus morreu pelas autoridades que estavam ali, que se reconciliaram, promovendo a reconciliação. Jesus morreu pelos invejosos. Jesus morreu pelos religiosos fanáticos, vamos dizer assim, por religião, né? E não por uma doutrina séria e justa. Então Jesus morreu também por esses. Jesus, que é o Cristo, que significa ungido, ele veio para libertar o povo do seu pecado. Olha só o significado de Cristo. Significa ungido, ou seja, aquele que é ungido para libertar. Libertar quem? Libertar as autoridades, libertar os religiosos que entregaram ele por inveja, libertar Barrabás, porque Barrabás tinha cometido um crime de assassinato. Então Jesus, através de todo aquele movimento, através de tudo aquilo, Jesus também, através da sua vida, de uma forma, vamos dizer assim, não direta, mas indireta, também libertou a Barrabás. Por que não direta? Porque na verdade Barrabás não foi até Jesus. Barrabás não conhecia Cristo. Barrabás não se arrependeu de seus pecados. Barrabás em nenhum momento falou, Senhor, me perdoa. Barrabás não foi como outros foram até Jesus falando, olha, eu sou pecador, eu reconheço. Não, Barrabás não foi pedir uma cura, Barrabás não foi pedir uma libertação. Nós não sabemos, né, qual era o conhecimento que Barrabás tinha de Cristo. Só que é interessante que em nenhum momento nós vemos Barrabás agradecendo. Não há nenhum registro de que Barrabás agradeceu a Cristo. Né? Só há o registro de que Barrabás foi solto, mas não há registro de que Barrabás chegou até Jesus, de que Barrabás falou com Jesus, de que Barrabás conheceu a Jesus, de que Barrabás agradeceu a Jesus. Não há registro disso. Então Jesus também morreu pelos Barrabás da vida, ou seja, aquelas pessoas que não agradecem, aquelas pessoas que não reconhecem, aquelas pessoas que não chegam até Jesus para reconhecer o seu erro, a sua falha, o seu pecado. Mas eu vejo aqui que Jesus, de uma forma tão linda, um inexplicável amor, que ele morreu por aqueles que vão até ele e morreu também por aqueles que não reconhecem que precisa de salvação, que não reconhecem que precisa de libertação. Por quê? Porque Barrabás era um desses que não reconheceu que precisava de libertação, de cura, de salvação, recebeu essa libertação, foi solto, foi salvo ali, saiu daquela condenação, mas em nenhum momento nós vemos o que? Barrabás voltando para agradecer, para falar, olha, muito obrigada, reconhecendo o quê? Reconhecendo que através de Jesus ele foi liberto. Outras pessoas também que nós vemos ali, a multidão. Por quê? Porque a multidão influenciada pelos principais, influenciada pelos sacerdotes, eles estavam fazendo o quê? Estavam pedindo para crucificar a Cristo. Então nós percebemos ali vários tipos de pessoas, né? E nós sabemos que toda essa influência que o povo teve também pelos sacerdotes acabou trazendo condenação sobre eles e sobre a sua descendência. Por quê? Porque eles declararam em alta voz que o sangue desse justo caia sobre nós e sobre a nossa descendência. Então você vê, eles trouxeram sobre eles juízo e muitas vezes nós também, sem saber, trazemos sobre nós juízo. Por quê? Por sermos influenciados por pessoas. Então, nós precisamos tomar cuidado. Então, o que eu queria dizer com tudo isso? Que Cristo, o ungido, o libertador, morreu por aqueles que se achegam a Ele, morreu por aqueles que estão indecisos. Por quê? Porque Pilatos estava indeciso. Ele falava assim, mas ele é justo e vocês querem que crucifica? Eu não encontrei culpa nele. Ou seja, Pilatos estava ali, né, meio que em cima do muro. Mas numa situação como essa, nós não podemos ficar neutros. Até porque a palavra de Deus nos dá dois caminhos apenas. Ou é o caminho de vida ou é o caminho de morte. Mas Jesus Cristo morreu até por aqueles que estavam indecisos, né? Para que eles tenham também uma oportunidade de vida. Então Jesus morreu por aqueles que o desprezavam. Por quê? Porque o povo desprezava. Quando ele foi até Herodes, ele foi desprezado. Eles batiam nele, eles cuspiam nele, eles desprezavam ele. Mas até por esses Jesus Cristo morreu. Jesus morreu pelos invejosos, porque os religiosos o entregou por inveja. Jesus morreu pelos ingratos, porque Barrabás em nenhum momento foi grato pelo que Jesus fez por ele, né? De uma forma indireta, Jesus
tirou ele da prisão, porque o povo escolheu quem? Escolheu Barrabás. Então, em nenhum momento nós vemos ali Barrabás agradecendo. Então, Jesus morreu pelos ingratos. Jesus morreu por aqueles que zombavam dele. Jesus morreu por aqueles que, na nossa concepção, não mereciam ser salvos. Então, Jesus morreu por todos. Então, o que eu queria trazer para nós nessa jornada de hoje é uma meditação, é uma reflexão diferente. Em qual nós estamos inseridos, né? De todos aqueles que eu falei para vocês, estavam ali as autoridades, estavam ali Barrabás, estava ali a multidão, estavam ali os religiosos. Em qual nós estamos inseridos? Em qual desses grupos nós podemos nos encontrar, nos destacar, né? Ver que nós estamos ali. A pergunta que fica é: que desculpa darão naquele grande dia? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, olha o que fala a palavra de Deus. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. É alguns? Não, são todos. Independente de quem é, se é religioso, se é ingrato, se é invejoso, são todos que vão comparecer. Se é autoridades aqui na terra ou se não é, se é rico ou se é pobre, se é branco ou se é negro, se é loiro ou se é ruivo, não importa. Todos vamos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, o bem ou o mal. Então, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, a pergunta que fica para nós nessa jornada de hoje, né, é: qual desculpa nós vamos dar naquele grande dia? Porque de tudo isso que nós falamos aqui, o que eu percebo é que Jesus morreu por todos. Jesus morreu por Barrabás, Jesus morreu pelas autoridades que o entregou, Jesus morreu pelos invejosos, Jesus morreu pelos principais sacerdotes, Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu por aqueles que nós achamos que não merecem ser salvos. Jesus morreu por todos. Então, que nessa jornada de hoje fica essa reflexão para o nosso coração. Amém, amados? Deus abençoe a sua vida. Eu espero você amanhã aqui, sexta-feira. Vamos começar um mês e vamos começar o mês meditando na palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima jornada de lições.